O carnaval está se aproximando no Brasil. E novamente surge uma dúvida que começou muito recentemente aqui no país, mas que tem dividido muitas opiniões, pelo menos entre os não indígenas, que são o grande público-alvo dessa data comemorativa. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre esse debate tão recente, mas que tem dito muito sobre quem são os índios na contemporaneidade e por que da tão falada fantasia de índio. A verdade é que a representação do índio no Brasil sempre seguiu alguns padrões. Mas o que isso significa? Digamos que eu te faça a seguinte pergunta: como você imagina um índio? A resposta muitas das vezes segue o modelo: cabelo preto e liso, olhos puxados, pele morena ou avermelhada, um rosto pintado, seminus com uma tanguinha tampando a genitália ou até mesmo sem roupa alguma. Se quisermos aprofundar outras características que não as físicas, seria o imaginando fazendo o mau uso da língua portuguesa, como, por exemplo, a utilização incorreta do mim na conjugação de verbos. E se formos cada vez mais longe em definir o imaginário do indígena no Brasil, podemos imaginá-lo como preguiçosos, serventes, agressivos e até mesmo burros. Pronto, está aí a sua representação de índio. Durante o carnaval, que é onde o fenômeno da fantasia de índio se intensifica, o que encontramos pelas ruas do Brasil são várias pessoas que, na maioria das vezes, estão seminuas, gritando, levando a mão à boca, fazendo gestos, tentando imitar o grito do indígena e utilizando o mim na conjugação de verbos. E que, na maioria das vezes, traz frases como mim ser índio. No caso das mulheres fantasiadas de índia, a hipersexualização, representada muitas das vezes como servente primitiva e que estimula os outros a quererem possuir a Índia. Isso, infelizmente, não se limita somente às ruas, mas o que observamos nas redes sociais é uma grande massa de mulheres com representações de maquiagens em pinturas sagradas, com legenda que na maioria das vezes reforça a ideia da Índia que está pronta a servir aos desejos sexuais do homem branco, em fotos que na maior parte das vezes estão com pouquíssima roupa e que indicam novamente que a indígena ou a Índia é aquilo. Esses moldes, estabelecidos por meios de comunicação de massa, como TV, desenhos animados e até mesmo as próprias pessoas, se refere muitas das vezes ao estereótipo do indígena norte-americano, e que lá também é considerado como racismo, cujo nome Redface, seguindo a mesma lógica do Blackface. Para entendermos melhor o que é o Blackface, vamos falar de Jim Crow, personagem de Thomas J. Rice, que foi o dramaturgo americano pioneiro nesse tipo de prática. Hoje inadmissível à sociedade norte-americana, considerada historicamente vergonhosa. Basicamente, o personagem que ele fazia se pintava de preto e utilizava de roupas rasgadas, e a sua performance era baseada em apenas ridicularizar os costumes e crenças dos negros daquela época. O tema é sensível lá, pois nesse mesmo período existia um político com propostas bem populistas, e Thomas Rice utilizava-se do personagem para tirar sarro. O termo Jim Crow serviu para nomear leis segregacionistas no final do século XIX. Você já deve ter ouvido falar de uma determinada época da história em que negros e brancos não podiam utilizar os mesmos espaços públicos, como escola, praças e até mesmo transporte público. Essas eram as leis Jim Crow. O Redface é quando as pessoas utilizam-se do estereótipo do índio para denigrir e ridicularizar a cultura, valores e crenças do povo indígena norte-americano. É quando as pessoas utilizam-se de elementos sagrados daquele povo sem ter a mínima noção e que representam toda uma história de luta e sobrevivência dos mesmos. Quase tanto tempo depois, a história parece se repetir, quando utilizam-se de estereótipos para alcançarem objetivos políticos de interesse individual ou de um determinado grupo. Bom, até aqui falamos de como a representação racial coloca um determinado grupo dentro de um estereótipo. No caso aqui do Brasil, temos o estereótipo do índio. Tá bom, mas no que isso afeta os povos indígenas? Muito pouco é dito sobre como os indígenas eram durante a colonização. As representações da época mostram apenas os primeiros indígenas a terem contato com os europeus, e não todo o restante que vivia no país durante aquele período. E mesmo assim, convenhamos que as pinturas da época eram feitas por artistas que sequer pisaram no Brasil.
Tudo isso estimulou que existisse um estereótipo sobre os povos indígenas, que posteriormente foi reforçado pela televisão e que hoje é um papel da internet. Após 500 anos, ainda existem indígenas no país, falantes das mais diversas línguas, pertencentes aos mais diferentes povos ainda existentes aqui, dotados das mais diferentes características físicas, seja ela pele clara ou escura, olhos grandes ou pequenos ou puxados, gordo ou magro, cabelo crespo ou liso. Essas características existem, pois dada a extensão territorial do nosso país e a junção de vários biomas, floras e faunas diferentes, e também do processo histórico de miscigenação, seja ela forçada ou não. É compreensível que os indígenas tenham se tornado ainda mais diversos. E sermos mais diversos e não atendermos a estereótipos não significa que deixamos de existir. A representação de um índio como um ser característico, que não fala bem o português e que é mostrado como burro, traz consequências a quem é verdadeiramente indígena. Pois quando o indígena fala bem o português, é automaticamente dito como não indígena. Nenhum brasileiro é questionado sobre a própria nacionalidade quando tenta aprender a língua norte-americana, seja para obter empregos melhores ou cargos melhores. Enquanto isso, o aprendizado da língua portuguesa por indígenas está ligado à própria sobrevivência daquele povo, para que, claro, haja diálogo com a sociedade não indígena. E vale lembrar que a língua portuguesa não é a principal dentre as línguas faladas pelos povos indígenas. No Brasil, existem 274 línguas diferentes e mais de 300 povos ainda existentes aqui. Pior ainda, quando tratamos da representação da Índia, que é mostrada como submissa, ou como apenas um objeto de interesse a ser conquistado pelo homem branco. Mostrada em fotos como apenas algo de interesse sexual, e com legendas que na maioria das vezes incentiva esse tipo de pensamento que está historicamente ligado a várias famílias brasileiras que tiveram aquela avó pega no laço. Não sei se você entendeu. Durante um período obscuro da nossa história, muitas meninas e mulheres foram tiradas das suas comunidades e aldeias para servirem como empregadas para seus donos, e com essa integração forçada, eram posteriormente atribuídas como esposas de homens daquela época. E no pior dos casos, elas eram tiradas das suas aldeias e comunidades para esse único fim, gerarem filhos. Estima-se que no Brasil viveram mais de 8 milhões de indígenas. Hoje restam em torno de 900 mil. Pode parecer bobeira, mas muitas pessoas já consideram que indígenas não existem mais, e que propagam a ideia de que índios ditos verdadeiros são aqueles que vivem no mato, pescam, caçam, têm cabelos pretos e lisos, pele morena, usam cocá, são preguiçosos e agressivos e não sabem falar bem o português. O blackface é um exemplo muito nítido de como a maneira em que uma cultura é representada é consequentemente como ela é tratada, e também serve como motivador de violação de direitos daqueles povos. Não estou aqui falando que você que tem descendência indígena teria a permissão de se fantasiar como indígena. Não se trata de ter ou não esse aval. Se trata da própria moral e ética de você que tem raízes indígenas entender e não reforçar essas práticas. A fantasia de índio nada mais é do que você propagar o preconceito em torno dos povos indígenas e impedir qualquer tipo de protagonismo, estimulando ainda mais o imaginário do índio ridicularizado, que, pelo menos ao meu ver, está muito longe de ser uma homenagem. Sinceramente, esse vídeo não é para dizer o que é ou o que não é para você fazer. Todos nós temos livre-arbítrio, mas mostrar como isso traz consequências gravíssimas a uma parcela de brasileiros que ainda vivem invisíveis à sociedade atual e, como consequência, tendo seus direitos previstos em Constituição sendo violados, sendo vistos como algo do passado, ou que não existe mais, ou seja, apenas uma fantasia. Olá, meu nome é Christian Ariu, sou indígena chavante, tenho origem na terra indígena Parabuburi, no Mato Grosso. Sou dono desse canal, onde roteirizo, edito e gravo esses vídeos. E tudo que eu peço é que se inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhe esses vídeos para que cada vez mais possamos mostrar quem são os povos indígenas desse país. Fica bem e até a próxima!